Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Grêmio bate Internacional na marca da Cal e conquista pelo segundo ano consecutivo o título de campeão gaúcho. Na Copa do Brasil, a quarta fase se inicia. Fluminense derrota Santa Cruz por 2-0 no Maracanã. Santos vence Vasco pelo mesmo placar na Vila Belmiro e Chapecoense surpreende Corinthians e derrota o Timão na véspera da decisão do Campeonato Paulista por 1-0. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Final do Campeonato Gaúcho, Grêmio campeão do campeonato, abriu o placar, mas o gol estava muito impedido, né? Destaque para o goleiro do Grêmio, Paulo Vitor, pegou 3 pênaltis, fez defesas espetaculares durante toda a partida e também gostaria de parabenizar o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba, que também foi muito importante. Grenal mais uma vez muito tenso, como não poderia deixar de ser, muita confusão e o Grêmio é bicampeão do Campeonato Gaúcho. Você vai conferindo os melhores momentos de uma partida bastante disputada. Uma final bastante disputada. O Grêmio no início dominou a partida, dominou as ações com as melhores oportunidades de jogo. Bom toque de bola. Everton Cebolinha cumprindo seu papel de atacante, sendo muito eficaz. Mas o Inter também foi para cima. E o Paulo Vitor sempre de prontidão para fazer belas defesas. A zaga do Grêmio foi muito bem. Agora destaco a evolução do Internacional. Diante da primeira partida, o Inter jogou muito bem, marcou bem o Grêmio, teve o Marcelo Lomba defendendo bem. Talvez o emocional não estivesse no melhor nível, porque é claro que o lance em que o árbitro olhou o VAR e marcou o pênalti a favor do Grêmio foi vergonhoso. Não houve pênalti. Aquele pênalti ao ser marcado foi um escárnio com o futebol. Agora, o D'Alessandro estava no banco, não iria adiantar reclamar com o árbitro, acabou sendo expulso. Ele que era uma das cartas na manga do técnico Dair Helman. E não pôde ser, infelizmente, por conta de seu destempero. Inter começou a atacar, ganhou corpo na partida, principalmente com o Nico Lopes, passou a dominar a partida, mas o Paulo Vitor sempre pronto para defender. O Grêmio fez um melhor campeonato que o Internacional, né? Isso ninguém discute. E o Grêmio conquista o bicampeonato indo muito bem. E aí o lance mais polêmico da partida. Alguém em sã consciência, o mais fanático torcedor do Grêmio, pode dizer que isso foi pênalti? Não é possível. Aí o D'Alessandro vai, grita com o árbitro. Isso adianta? Não adianta de nada. Só atrapalha a equipe do Internacional. Não ajudou. Mas tem aquele ditado que diz: pênalti que não pênalti que não existiu não vai ser convertido. Ele bate muito mal, perde o pênalti merecidamente, porque ele bateu mal. Não houve pênalti, mas depois da cobrança de pênalti errada, Everton Cebolinha fintou, limpou, levou, bateu pra fora. O Grêmio começa a ir pra cima do Internacional. Vê que as dificuldades podem começar a se impor. Jogava dentro de casa e a torcida do Grêmio tem um importantíssimo papel na vitória na marca da Cal, que foram pênaltis pavorosos. Não sei se é mais mérito dos goleiros do que deficiência dos batedores. A torcida do Grêmio ajudou muito. Inter bate a primeira, bate muito mal. Tava claro que o Inter ia errar. Paulo Vitor defende muito bem. Grêmio parte, bate, converte. Grêmio 1-0. Aí o Inter partiu pra bola. Rafael Sobis bateu muito bem, forte, alto no gol da equipe do Grêmio. Everton Cebolinha bate muito mal. Lá em Taquaritinga ele bateu. O Inter bate, acerta, converte. Guerreiro, o Grêmio parte pra bola, converte. O goleiro Marcelo Lomba acerta o canto, mas não pega. O Inter partiu pra bola, partiu, bateu, defende de novo. Paulo Vitor que defendeu 3 pênaltis. Espetacular. Grêmio parte pra bola, Marcelo Lomba defende. Reveja a cobrança da equipe do Grêmio. O Marcelo Lomba pega agora o Paulo Vitor pega a cobrança do Nico Lopes.
E o Grêmio parte, bate o gol do Grêmio do André. Grêmio campeão gaúcho de 2019. Vamos comentar um pouco mais, principalmente sobre as cobranças de pênalti, que eu senti vergonha alheia, tá? 3-2. Olha quantos pênaltis foram batidos. Tava claro que ele ia errar, porque até eu vi que o Paulo Vitor tava tendente a ir pro lado que ele bateu. Ele bateu muito mal. Que cobranças horríveis, tanto do Grêmio quanto do Inter. Ambos os goleiros brilharam. O Loma defendeu 2. O Paulo Vitor defendeu 3. E isso mostra péssimos batedores. Batedores que não tiveram técnica. Porque muitas vezes o pênalti que eles bateram deveriam ter batido no meio, fraco, rasteiro. Quiseram bater forte. E desse jeito não deu certo. Porque são bons goleiros, goleiros de tática, goleiros altos e que ajudaram muito a esse resultado se confirmar. Grêmio campeão gaúcho, bicampeão. Paulo Vitor é o herói da classificação gremista clássico tenso. E o Grêmio bate o Internacional na marca da Cal e ganha o campeonato gaúcho. Coletiva do técnico Renato Portaluppi. Grêmio 0, Internacional 0, Grêmio 3, Internacional 2, Grêmio bicampeão do Campeonato Gaúcho. Boa noite para todos. Como provavelmente depois da entrega do Renato, aviso vocês que a representação ficou para sexta-feira à tarde, tá amanhã tá? Vamos começar, por gentileza. Para minha filha Carol, sofrendo muito, rezando muito. Ele aparece e realmente ele é pé quente. Ao Padre João, que toda final também eu sempre peço aqui na capela do Grêmio, para ele dar uma bênção pro grupo. E na última segunda-feira ele deu. Esses gestos todos que eu costumo fazer com o meu grupo em todas as finais. Queria dar um abraço especial também ao Noveleto pelo campeonato estadual. Você, gente, e é uma coisa normal acontecer em qualquer parte do mundo. Uma desavença, um problema com o jogador, uma briga. Sem uma véspera de decisão, o Corinthians tem esse tipo de atuação diante da Chapecoense. Perdeu para a Chapecoense fazendo um péssimo jogo, com um péssimo desempenho, com um primeiro tempo horrível. É claro que sem o Cássio. Sem o Cássio as coisas pioram de uma maneira inacreditável. E o Corinthians, na véspera de uma decisão de Campeonato Paulista que vai ser dificílima diante do São Paulo, na quarta fase da Copa do Brasil, perde para a Chapecoense. Pode reverter? Pode. Agora, a partida de hoje não tem justificativa. A Chapecoense dominou o jogo. Você vê pelas oportunidades que teve, a Chapecoense. Veja, só deu Chape. E olha que o Walter fez defesas importantes. Mas o Cássio não deixaria passar muitas das oportunidades perigosas que a Chapecoense criou na partida. Você vê aí agora o gol da equipe da Chapecoense. Falha. O Walter vai pra cima. Eu acredito que ele deveria ter ficado na meta. O Cássio faria isso. Ele não iria pra cima da bola, né? Por isso que eu questiono o Fábio Carille. Por que a dependência do Cássio? Não dá. O Corinthians foi lento na partida. Se for assim no domingo, não vai dar certo, hein? Tô avisando. De antecedência.
A bola bate na trave. Chapecoense tentando. O jogo do Chapecoense foi espetacular. Do Corinthians, uma coisa horrível. Vocês veem que o Corinthians praticamente nem chutou na partida. Um dos primeiros chutes do camisa 7, a bola desvia e quase entra no gol da Chapecoense. Reveja aí, mas o Corinthians, sobretudo, uma partida horrível que nem merecia ser lembrada e vai ser difícil a classificação na Copa do Brasil, hein? Coletiva do técnico Fábio Carille falando após Chapecoense 1, Corinthians 0 na Copa do Brasil, primeiro jogo, quarta fase, 2019. Nosso primeiro tempo foi muito abaixo, preocupante, né? Muitos erros de passe, porque assim, ó, pra gente falar de finalização, primeiro precisa falar de construção, né? Você não vai finalizar se não construir. Nosso primeiro tempo foi abaixo, errando muitos passes ali no setor de transição, ali no meio de campo, no segundo terço do campo que nós chamamos. E o segundo tempo, sim, a gente conseguiu rodar mais a bola, jogamos no campo do adversário, né, mas pelo nosso primeiro tempo a gente paga pelo resultado. Fábio, o que preocupa mais, resultado ou desempenho? Pelo desempenho, sem dúvida desempenho, né? Agora a gente leva duas decisões para casa. Primeiro, pensar no Campeonato Paulista, né, onde nós sabemos a força de jogar em casa, o quanto é determinante. Isso é sério, hein? Nesse momento. Porque em véspera de ter uma final que vai ser disputadíssima, o Corinthians faz uma atuação pavorosa dessas em Chapecó. Preocupante mesmo, cara. A torcida tem cobrado muito isso do time. E a que se deve essa falta de gols? É uma falta de terminar melhor as jogadas, né? Eu lembro de um lance, de tantos que tem, eu lembro de um contra o São Paulo que o Matheus Vital consegue escapar e tenta um passe para o Gustavo, né, errado. Então também a tomada de decisão dos atletas precisa ser melhor, né? O passe ali no terço final, mas é dar tranquilidade para todos eles, passar confiança para a gente alcançando nossos objetivos. Primeiro buscar o título no domingo, depois passar de classificação na quarta. Noite, Carille, claro que teve muitas circunstâncias, escanteio de falta, mas muita bola aérea também no ataque do Corinthians. Queria que você comentasse isso, se você enxergou uma brecha no sistema defensivo da Chapecoense dessas bolas aéreas. Não, como a gente está sofrendo um pouco na questão da construção, então a ideia acaba sendo jogando para os lados e buscar a área com bons cabeceadores que a gente tem. Se é Gustavo, se é o Mauro, que tem um bom cabeceio, a gente acaba trabalhando em cima disso. E a nossa bola parada decidiu muito já esse ano, né? Questão de escanteio e de falta, por isso que a gente trabalha sempre. Melhores momentos e gols da vitória do Peixe, 2-0 para cima da equipe do Vasco. E o Santos, mais uma vez, muito ofensivo nessa partida na Vila Belmiro. Derrota o Vasco, derrota com toda a técnica do bom futebol, comandado pelo Jorge Sampaoli. Santos dominou totalmente a partida, não deu espaços para a equipe do Vasco tentar oportunidades. Rodrigo, um grande destaque. Rodrigo vai fazer muita falta quando em junho ele for para o Barcelona, porque se mostra um jogador de muita qualidade. Carlos Sanches cruza na área, toca de cabeça e a bola acaba indo para fora. O Santos continua apresentando futebol de muita qualidade. Vai começar o Brasileiro, começa com um bom time, apesar de ter sido eliminado do Paulista, está indo muito bem na Copa do Brasil e já diria que avançou para a próxima fase, porque a partida de volta dificilmente o Vasco reverterá, fazendo 3-0 na equipe santista. Apesar de quando o Santos perde, raramente perde sempre de goleada, né? Aí não podemos garantir nada. Vasco pouco tenta, já na segunda etapa o Santos abre o placar em belo chute de carrinho, ele chega de primeira, cruzamento na área de uma ponta para outra e o Santos abre o placar diante do Vasco na Vila Belmiro na Copa do Brasil. Gol do camisa 11 do Peixe.
Carlos Sanches, sempre muito participativo das jogadas no meio de campo. E aí, bela tentativa, belo chute do Vasco, que quase terminava no fundo da rede santista. Mas o Peixe, da entrada da grande área, finta, limpa, bate no ângulo do goleiro. Camisa 41, 2-0 pro Santos diante do Vasco na Vila Belmiro, quarta fase da Copa do Brasil. Tudo ok? São Paulo, boa noite aqui. Queria saber sua análise. Coletiva do técnico Jorge Sampaoli falando após Santos 2, Vasco 0, primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil 2019. Fue un partido donde el primer tiempo estuvimos un poco acelerados, a mi criterio, para... Tá dizendo que o primeiro tempo o Santos esteve um pouco acelerado. Com o ataque posicional, necesitávamos ter um pouco mais de controle. Disse que o Santos necessita treinar um pouco mais de controle. Que não aproveitamos. No segundo tempo já fomos muito mais claros nos ataques. Disse que no segundo tempo a equipe do Santos foi muito mais clara nos ataques. Que poderia ter sido maior, que nos hubiera dado a oportunidade de ir melhor a la revancha. Sabemos de que la llave está abierta y que tenemos que jugar un gran juego en quarta-feira ahora para tratar de classificar. Está dizendo que o Santos tem que fazer um grande jogo, não pode relaxar para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Próxima pergunta para o técnico do Santos. Acompanhando o seu trabalho, qual que foi a sensação para você? E o Benício entrou com o Jean Mota, e o Jean Mota fez gol e quebrou um jejum. Benício deu sorte, foi isso? Sí, bueno, estar cerca de la familia hace muy bien y la posibilidad de estar en Benicio dentro de la cancha nos dio mucha alegría, así que bueno, por suerte salió con Jan hizo un gol y nos dio el 2-0, así que feliz por eso. São Paulo, aqui no fundo, os últimos 3 jogos você entrou com uma formação muito ofensiva, já é seu DNA natural, o DNA do clube natural, mas com uma formação mais ofensiva com o Pituca na esquerda. Agora você tem a vantagem, tem o segundo jogo no Rio. Você pretende manter esse estilo de jogo ou você pretende segurar mais resultado? E se permite uma segunda pergunta, essa semana saiu a notícia que o Atlético Mineiro te procurou e você acabou recusando. Queria saber o que pesou na sua permanência no Santos e se você puder dar alguns detalhes sobre essa procura do Atlético Mineiro, por favor. No, con respecto a la formación de la revancha, tenemos que ver todavía, analizar un poquito el partido, buscar tener el control del juego, más allá del vértigo que tuvo el equipo casi durante todo el encuentro. Nem sempre dá para entender tudo que o São Paulo fala, porque ele ainda fala espanhol, apesar de já estar alguns meses aqui no Brasil, ele ainda fala majoritariamente a língua catalã, né? Então, tento traduzir algumas coisas aqui que possam ficar difíceis de entender. Copa do Brasil, quarta fase, Fluminense 2, Santa Cruz 0. Partida do Fluminense foi impecável, hein? Logo nos primeiros minutos da partida, a equipe carioca quase que abriu o placar. E não teve nenhuma dificuldade para derrotar a equipe da capital pernambucana, que praticamente nem chutou ao gol e muito mal se defendeu, né? Você vê aí que não é brincadeira minha. Santa Cruz praticamente não chutou ao gol. Que eu visse nessas imagens, não chutou. E isso não poderia ter ocorrido, deu total domínio da partida para o Fluminense, que o Santa Cruz marca o gol contra, não foi do Ione Gonçalves, não foi de ninguém, foi gol contra, porque a bola desviou e isso influenciou na trajetória da bola. Então, segundo a FIFA, isso tem um único nome, com 2 palavras, gol contra. E você vê aí, o Fluminense segue dominando a partida no toque de cabeça, a bola acaba indo para fora ao lado do gol do Santa Cruz. Santa Cruz não chutou, não é brincadeira. Isso, Fluminense se retrancou muito bem depois de fazer 2-0. Marca esse golaço, camisa 18, de fora da área e faz 2-0 para o Fluminense, que abre uma excelente vantagem na quarta fase da Copa do Brasil.